Eis que o episódio 11 chega, a evolução do Angoramon não chega e tá tudo muito imprevisível. Inclusive o anime todo tá bem previsível, mas tem alguns pontos de destaque aí do anime que eu quero muito falar com vocês, então fica aqui nesse vídeo comigo. Olá geeks, aqui em fala Lino, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E olha só, Digimon Ghost Game tá muito profundo, né? Tá muito imprevisível, a gente não sabe o que esperar para os próximos episódios e isso é magnífico. Simplesmente porque a gente não tá tendo controle sobre o que vai acontecer. Além disso, eu tô percebendo uma analogia muito profunda em relação aos personagens, gente. Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa, mas todos os personagens, eles possuem algum segredo, todos os personagens, eles possuem alguma coisa singular entre eles e os seus Digimons. A gente já sabia que Digimon Ghost Game iria utilizar de uma fórmula totalmente nova, né, pra apresentar esse novo mundo da franquia. No entanto, o que a gente não esperava é que essa fórmula funcionasse também pros personagens principais, porque assim, eles estão trabalhando muito bem, assim, na ideia dos personagens principais e os Digimons, começando literalmente do zero, né, e evoluindo assim todo o conceito que eles têm sobre Digimundo, todo o conceito que eles têm sobre eles mesmos, sabe? E mesmo que a gente tenha esperado pela evolução do Angoramon, mesmo que a gente tenha esperado por muita ação nesse episódio, inclusive a gente teve ação nesse episódio, eu acho que tudo foi mais sobre, assim, a evolução da Ruli como personagem, né, a relação dela com o Angoramon, do que realmente, tipo, sobre os Digimons, do que realmente sobre o Digimundo. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas nos últimos episódios tem sido bem interessante de ver o convívio desses Digimons aí no mundo humano, né, e tipo, me faz querer ver ainda mais, assim, esses mesmos personagens crescidos em uma segunda temporada, ou o que for, porque tá sendo bem interessante de ver a evolução de cada um, velho. O episódio começa literalmente com a Ruli tirando fotos, né, e aí aparece o Repamon, que era um vilão que a gente já sabia, já esperava que fosse aparecer, porque ele tinha aparecido no trailer, né, da semana passada, mas o que a gente esperava era que o Repamon, ele fosse literalmente um vilão. Inclusive no vídeo da semana passada eu falei pra vocês que não queria que ele fosse um vilão, porque ele é um Digimon que eu amo, assim, de paixão mesmo, né, e apesar da gente ter tido o Repamon, na verdade a cauda do Repamon, como um vilão e o Repamon em si tentar impedir a própria cauda dele, o episódio ele falou muito mais sobre, tipo, como a Ruli, ela se sentia assim como um todo, do que realmente aquela situação toda que estava acontecendo, sabe? A gente viu também o Gamamon desenvolvendo para cá os Gamamon e levando o Hiro lá, enquanto o Angoramon, ele estava, tipo, ao redor de outros Digimons, né, que conviviam ali no mundo humano. Inclusive no final ele falou que aquele era um grupo secreto de Digimons, que ele não podia comentar sobre aquele grupo com humanos, mas assim, toda a situação, né, contra o Repamon, a luta do Angoramon e do Chaos Gamamon contra o Repamon, que foi incrível, foi bonito de ver, tinha um gráfico realmente, assim, legal, né, pro anime Digimon foi um gráfico muito bom, assim, de se ver, mas a conclusão toda daquela história não foi sobre o Repamon e o rabo dele que queria cortar tudo, mas sim sobre a Ruli, que estava dividida em duas, né? Eles não citaram muito sobre esse problema da Ruli, inclusive eu tô sentindo que, tipo, nessa nova temporada os personagens, eles têm problemas pessoais muito grandes, a quais eles precisam resolver e que são, tipo, mistérios, né? Eles não revelam, assim, tipo, de cara pra gente. A gente pode ver o Kiyoshiro e o problema dele com a mão, a gente não sabe porque a mão dele é enfaixada, o Hiro e o pai dele, do porquê o pai do Hiro simplesmente sumiu, foi pro Digimundo, e tudo isso permanece um mistério pra ele, sabe? E a Ruli, eles acabaram citando nesse episódio que a Ruli, a própria Ruli citou nesse episódio, né, de que ela estava dividida em duas e ela sabia bem como era se sentir daquela forma. Mas assim, eles não especificaram do porquê a Ruli, ela se sente dividida em duas, né? Mas assim, a gente conseguiu ver que a relação dela e do Angoramon é uma coisa que, ao nosso parecer, antes, era uma das melhores relações do anime, mas o sentimento dos dois e a confiança que um tem no outro é uma coisa que ainda está se desenvolvendo, né? É uma coisa que eles ainda precisam
precisam trabalhar muito, né, pra fazer isso acontecer. Isso é simplesmente genial, velho, porque assim, eles não estão utilizando daquela mesma fórmula de, ai meu Deus, eu confio em você porque você é meu Digimon, você vai fazer isso e você vai desenvolver porque eu tô te dando força, sabe? Tá sendo algo muito mais profundo, tá sendo algo assim, muito mais interligado entre personagem e Digimon. Inclusive, toda essa relação deles me lembra muito de Digimon Tamer, sabe? A Rukia e a Renamon, elas tiveram quase o mesmo conflito, sabe? Sobre confiar, sobre tipo, uma estar lá pela outra. E no final acabou resultando na evolução que foi aqui o Bimon, né? A Renamon, ela precisou confiar na Rukia para que ela finalmente pudesse desenvolver para que o Bimon, a mesma coisa a Rukia, precisava confiar na Renamon para conseguir atingir essa evolução. Isso tá sendo muito interessante de se ver, velho. No fim, eles conseguiram resolver o problema com o Repamon porque eles utilizaram de um conceito muito filosófico até, né? Vocês precisam, tipo, fazer algo em que as suas duas partes concordem e aceitem, né? É a mesma coisa, assim, a gente aqui no nosso mundo humano. Às vezes a gente quer duas coisas diferentes e a gente precisa conciliar essas duas coisas para que a gente finalmente possa seguir o nosso caminho em paz e sair do conflito que às vezes a gente tem com nós mesmos, sabe? Eu vi que muita gente tava falando sobre o fato das evoluções elas demorarem pra acontecer, mas particularmente, gente, eu tô achando isso o máximo, sabe? Eu tô achando maravilhoso ver que eles estão, tipo, indo além da fórmula de Digimon que a gente já conhece, colocando aí o inesperado em ação, colocando aí o que a gente literalmente não espera ver em ação, né? E se muita gente acha que Digimon Ghost Game tá sendo mais infantil do que as outras temporadas, eu sinto te dizer, mas não. Tá sendo muito mais profundo, só você tem um olhar muito crítico pra você ver que, tipo, as mensagens que o anime em si quer passar estão sendo bem mais profundas, né, do que os outros animes que a gente conhecia. Na verdade, nas outras temporadas a gente conseguia ver o problema assim de cara, mas no Ghost Game não, a gente tá vendo o problema sendo trabalhado da forma em que ele realmente é, né, na nossa vida, no conceito da nossa vida real. No próximo episódio a gente vai ter o Vegemon, né, uma outra forma dele, que é aquela forma lá verde, um Digimon que a gente já conhece, né, particularmente, a gente já meio que sabe como é a personalidade dele, e todo esse rolê do próximo episódio é sobre as correntes de e-mail, né, sabe quando você recebe um e-mail que você sabe que é uma furada e a galera vai lá, ainda assim aperta ou não aperta, né, e aí recebe vírus ou é hackeado. É exatamente esse rolê aí que vai acontecer no próximo episódio, tá bom? Eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer, principalmente porque Digimon tá indo por uma linha, assim, por um caminho que a gente literalmente não tá esperando. É possível que o Angoromon digivolva, inclusive, no próximo episódio, supondo aqui que a gente tá lidando agora com o inesperado, com coisas que a gente não espera que possa acontecer, ele pode sim evoluir, e a gente vai estar aqui pra lançar essa análise. Não se esqueçam de curtir aqui o nosso canal, de se inscrever também, porque vai ajudar muito a gente, tá bom? Se você gosta aqui da minha explicação, curte e se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, vocês são incríveis e até a próxima. Valeu, falou, tchau!